Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Nosso Deus é maravilhoso, igual a Ele não há. Meus queridos irmãos que ficaram aqui porque não puderam ir, nós vivemos um retiro espiritual com os nossos jovens maravilhoso. Louvado seja o Senhor pela sua obra, porque a sua palavra não volta vazia. Nós ouvimos palavras poderosas do Senhor, direcionamento de Deus que quebrou o nosso coração, que quebrou a nossa alma, desde a abertura com a ministra de louvor, Sâmia Barros, que levou uma palavra tão grande da parte de Deus para nós, porque ela falou muito sobre o amor que nós temos ouvido desde a semana passada no Esquenta Gemais aqui. O Senhor tem nos quebrado, nos atraído, falado ao nosso coração com relação a esse amor que Ele mesmo tem por nossas vidas. E nós esperamos trazer um pouquinho agora à noite do que a gente vivenciou lá. Eu acredito que agora mesmo, na hora do louvor, a nossa entrega, a entrega desse pessoal que está bem aqui na frente, já mostrou um pouco da diferença do que Deus fez ali. Houve um tomar de Deus. A gente resistiu um pouquinho no começo, mas o Espírito Santo, cheio de amor, usou cada dinâmica, usou até as brincadeiras. Tudo Deus usou para nos dar leveza. E a gente voltou realmente pronto para recomeçar. Amém? Para recomeçar, porque o Senhor está apenas começando uma obra de grande avivamento que nós cremos que Ele vai trazer, porque Ele já está começando a responder às nossas orações. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, capítulo de número 17. Então, esse é o tema proposto para nós. A eterna morada, preparada pelo Pai, o lar que nos espera. E nós vamos ler, então, o verso 3, o capítulo 17, que diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você pode orar comigo? Senhor, é tão bom estar na Tua casa. Aqui nós nos sentimos em casa, à vontade, para falar com o Senhor como a gente gosta de falar, para cantar como a gente gosta de cantar. E como é bom ter liberdade na Tua presença, Senhor, não porque nós queremos mostrar nada para ninguém, mas porque realmente o Senhor nos libertou para estar assim, na Tua presença, de forma simples, entregue, sincera. Louvado seja o Senhor. E agora, Senhor, eu tenho uma responsabilidade que é tão maravilhosa. Proclamar a Tua palavra, Senhor, é algo excelente, precioso demais. E eu reconheço, Deus, que sou realmente muito pequena e limitada, mas eu também já conheci da Tua graça. E eu creio que a Tua graça está sobre a minha vida. Eu confio na Tua graça. Eu confio no sangue de Jesus que perdoou a mim, me lavou de todos os meus pecados e que me torna apta, por misericórdia, a ser proclamadora da palavra. Então, Senhor, eu entrego a Ti agora o meu coração. Entrego, Senhor, a fé. Deposito totalmente em Ti, Senhor, o meu coração. Que o Senhor fale, derrame através de mim a Tua palavra e a Tua voz seja ouvida nessa noite. Toma cada mente, toma a vontade de cada pessoa aqui, toma cada coração, Senhor. Lança fora o medo e nos leva a mergulhar em Ti, Senhor. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, vocês já perceberam como
nós temos vontade de ter uma vida perfeita? Já perceberam como a gente gosta de pensar na possibilidade de um lugar maravilhoso, de uma sociedade onde não haverá hospitais? Você consegue imaginar? Lugar sem hospitais? Um lugar sem presídio? Um lugar sem despedidas? A gente gosta de encher o nosso coração, qualquer ser humano, pensando na paz mundial, pensando na igualdade. Como seria bom se todos se respeitassem, se todos honrassem uns aos outros. Como seria bom essa vida. E a gente tem tanta vontade de ter esse lugar perfeito no nosso coração. Desde criança, ninguém ensina uma criança a querer um lugar desse, mas ela acha que tem. E que pode ter. Já pararam para pensar também como nós resistimos o tempo? A gente diz que não, mas a gente não quer que o tempo passe. Quando o tempo começa a passar, que a gente começa a mudar e começa a sentir umas coisas, umas limitações, a gente, puxa, estou ficando velho. Não queria ficar velho. Alguém, quem quer ficar velho? Levanta a mão aqui. Quer ficar velho para não morrer, né? Eu já sei a piada de vocês. Se não quer ficar velho, eu não ia contar essa não. Mas já que vocês pensaram. Mas a gente quer ficar velho, porque se a gente não ficar velho, a gente morre antes de ficar velho, né? Mas, na verdade, quando o tempo passa, a gente tem uma certa resistência, né? Principalmente nós mulheres, né? A gente corta o cabelo para ficar mais jovem. Tenta, né? E a indústria, então, tenta vender, assim, tudo para que a gente se mantenha aparentemente distante de que o tempo passou, né? Os melhores cremes, plásticas, tanta coisa. Por que será que a gente tem tanto disso no nosso coração? Sabe? Eclesiastes fala isso para nós. Ele fala, né? Como é que isso aconteceu? Vamos ver aqui, gente. Eu treinando, eu aponto para onde? Foi? Ele também pôs, vamos ler isso junto? Ele também pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3:11 fala sobre isso. Deus colocou a eternidade no nosso coração. É por isso que a gente tem sede da eternidade. É por isso que a indústria cinematográfica vive inventando os eternos. Os heróis que nunca morrem. Quando morre, ressuscita, já viu? A gente nem sabe como, né? Mas, de repente, no próximo episódio, eles já aparecem vivos de novo. E novos. Incrivelmente. Mas, apesar da gente ter essa eternidade no coração, isso é nato, nós rompemos com esse anseio da eternidade. A gente parou de ansiar a eternidade, apesar de ter esse critério no nosso coração, esse desejo profundo, mas assim, a gente parou de pensar na eternidade. O que foi que aconteceu, né? Primeiro, nós vemos aqui, e é importante a gente lembrar isso, que nós somos criados para o infinito. Deus nos fez com um vazio que só a eternidade pode preencher. Nós fomos criados assim. O Senhor fez isso no nosso coração. Por isso é que nós pensamos ou sentimos tanto desejo pela eternidade. Mas aconteceu algo muito ruim. O pecado rompeu essa nossa eternidade. A conexão com Deus foi quebrada e o nosso coração perdeu o lar. Lá no Éden, quando nós pecamos, a eternidade foi quebrada. E nós silenciamos isso no nosso coração. Mas a eternidade não é só um destino futuro. Ela é uma realidade presente. Como é que a gente vai pensar isso aqui agora? Como assim? A eternidade é algo presente. Eu quero que você olhe comigo para esse texto e nós vamos falar rapidamente sobre ele,
muitos já conhecem, João 17, é a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Ele fez essa oração já próximo da sua crucificação. E se João anotou, é porque eles escutaram a oração de Jesus. E dentre tantas coisas que Jesus falou, ele falou sobre a eternidade. E a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Jesus, ele dá um conceito de eternidade. Voltou, e eu estou andando. Vamos lá. A vida eterna não se conquista. Ela é alguém. Se recebe, e esse alguém é quem? A vida eterna não se conquista, gente. A vida eterna é uma pessoa. Nós recebemos essa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Por isso que a eternidade, ela começa agora. Jesus está onde? Aqui. Jesus está em nós. A eternidade começa agora. Mas para entender essa verdade, nós precisamos entender o que é a eternidade. Nós precisamos entender e pensar sobre aquilo que eu coloquei ali, como ela foi perdida, como ela foi rompida na aliança que nós tínhamos com Deus, nesse contrato de eternidade. Foi quebrado esse contrato pelo pecado e nós, então, temos agora a morte eterna. Mas talvez você não pare muito para pensar na eternidade, falar sobre a eternidade. Eu quero dar 3 minutos para todo mundo conversar no culto agora. Combinado? Você vai decidir entre 2 pessoas quem vai falar. E você vai escutar ou você vai falar? Você vai perguntar para a pessoa que está do seu lado o que é a eternidade. Eu quero ver todo mundo conversando agora no culto. Pergunta para quem está perto de você. E espera ela responder. O que é a eternidade? Agora. Vocês já estão lendo ali? Eu fiz essa dinâmica, né? Até menos que 3 minutos agora para poder ganhar tempo também. Desculpa ter enganado vocês. Era para ter conversado mais. Mas pensa comigo. Quantas vezes a gente para falar sobre a eternidade? Quantas vezes você em casa conversa sobre a eternidade com alguém? O que é eternidade? O que é eternidade? Eternidade é o assunto mais importante da vida. Eternidade é o assunto mais importante. As pessoas não querem pensar na eternidade, apesar de desejar viver para sempre. Mas como é que eu vou viver para sempre? Como é que isso pode acontecer? Ou as pessoas não querem pensar muito na eternidade porque, de repente, você vai morrer para sempre. Porque os crentes falam que o inferno existe e que você pode passar a eternidade no inferno. E o que é inferno, né? Por que a gente não fala sobre essas coisas? É medo? Ou porque a gente tem preguiça de ler na Bíblia para saber? Conversar com os filhos sobre a eternidade. A gente falou sobre a eternidade com seus filhos lá no retiro. E agora eles vão voltar falando com você sobre a eternidade. Eu quero ver você responder. Tem que responder. Mas nós lemos um texto que simplesmente diz, dentre tudo que a gente poderia dizer sobre a eternidade, o começo é esse. A vida eterna é esta, ou a eternidade é esta. O que é a eternidade? Lê bem alto.
A eternidade é conhecer a Deus. Quando a gente conhece a Deus, todo o pacote da eternidade vem junto. Tudo que você pode pensar sobre a eternidade vem junto, mas tem que pensar em Deus, tem que crer em Deus, tem que acreditar que Ele existe, tem que conhecer a Ele. A eternidade bíblica, ela é qualitativa, é plenitude de vida na presença de Deus. Agostinho disse assim: inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em Ti. Eu tenho um vazio do tamanho de Deus, ele também disse, no meu coração. Então, a nossa alma, ela vive vazia. Sabe aquele vazio que você sente, às vezes, do nada aqui? Sinceramente, quem já sentiu assim um vazio do nada? Assim? Teve um dia que você sentiu aquele um oco na vida. Quem aqui já sentiu, fora eu? O oco. Tem um vazio na nossa vida que a gente não sabe explicar, porque ninguém explica a Deus. Esse vazio é a falta de Deus. Você foi criado para Deus. A eternidade foi plantada na sua vida. Você nasceu para viver eternamente. Foi para isso que você nasceu. Você foi criado para viver eternamente. Mas o pecado entrou, o pecado rompeu, o pecado nos afastou de Deus. A eternidade, então, aquela aliança de vida eterna foi quebrada. E nós ficamos com saudade de Deus. O seu vazio é saudade de Deus. A gente, às vezes, reclama de ficar falando um para o outro, não é porque a gente conversa pouco, mas o culto para Deus também pode conversar. Então, você vai falar para alguém, sabia que você tem saudade de Deus e não sabe? Diz para uma pessoa, você tem saudade de Deus. O vazio que você sente é uma saudade de Deus que você nem sabe que tem. Essa saudade. É uma saudade tão grande, a gente gosta muito de viajar, passar um tempo fora. Aí hoje de tarde a gente estava sentado na mesa almoçando, aí a Abner falou, a gente falou, está chegando a hora de voltar para casa, não sei o quê. Aí a Abner disse assim, eu não quero não voltar para casa. Estava bom demais lá, né? Só brincadeira, tudo assim na boca, né? Muito bom. Aí Mainara disse assim, pois eu quero voltar para casa, dormir na minha cama. Diz, como eu estou com saudade da minha cama. Não foi assim? Sabe quando a gente viaja, passa um tempo fora, aí a gente gostou muito, mas a gente está doido para voltar para casa. É quando você chega em casa, que você entra, você já entra assim, tira o sapato, senta no sofá. Ixi, como é bom, né? Aí você fala, enfim, eu estou em casa. A nossa alma tem vontade da casa de Deus. Para chegar lá e dizer assim, enfim, eu estou em casa. Esse é o meu lugar e eu não sabia. O Senhor preparou uma casa para nós. C.S. Lewis disse assim, a eternidade não é um longo futuro, mas é uma pessoa viva. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Jesus é sua casa. Deus é a sua casa. O nosso lugar está nele e ele está em nós. E é ali que nós descansamos. É ali que a nossa alma vai dizer assim, enfim, eu cheguei em casa. Vou dormir bem, vou ficar bem, porque aqui é o meu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, esse é o nosso desejo. Mas, voltando a esse assunto da eternidade, né, desse senso perdido, quebrado, como a eternidade foi perdida e como essa eternidade foi restaurada. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos criou para a eternidade, mas o pecado não é apenas uma falha de conduta. Não é uma besteirinha que a gente comete. O pecado foi uma ruptura de aliança. O pecado nos afastou de Deus completamente. Ficamos afastados de tal forma que fomos despejados do jardim, do lugar de prazeres, do lugar de delícias, do lugar perfeito, onde nós somos criados para viver eternamente a perfeição com tudo que é de bom. Quando o ser humano decidiu
contrariar a Deus, desobedecer a Deus, transgredir a lei de Deus, e ele pecou, e o pecado entrou no mundo por meio de um. O pecado tomou conta de todos. Uma ruptura aconteceu. E é por isso que esse vazio nasceu no nosso coração. Mas aqui está o centro do Evangelho. O que nós não podíamos consertar, Deus conserta. O que nós não podemos fazer, Deus faz. O Filho perfeito, santo e eterno veio ao mundo, encarnou, viveu entre nós e morreu no nosso lugar, e a eternidade foi restaurada. É através de Jesus que nós podemos voltar para Deus. Jonathan A. Edwards, um grande avivalista, disse: todo o sofrimento que os eleitos mereciam, Cristo sofreu. Toda a obediência que a lei exigia, Cristo cumpriu. A troca é perfeita, a dívida foi paga. Ele pagou a nossa dívida. E você pode imaginar que você tem uma dívida tamanha que nada do que você tenha vai pagar essa dívida. Talvez se você trabalhasse a sua vida inteira, você não pagaria essa dívida. É uma dívida com o banco. E o banco vai requerer de você o pagamento dessa dívida. E você está lá com a mão na cabeça sem saber o que vai fazer para pagar essa dívida, porque não tem como pagar. Você consegue imaginar isso? Você sabe que tem pessoas que se desesperam numa situação dessa e chegam até a tirar a própria vida. Porque não tem saída. Como pagar essa conta? Aí, de repente, alguém que você nunca viu na vida, você nem conhece, entra no banco e diz: eu vou pagar a dívida. Paga a sua dívida completa. E diz: pronto, você está livre. Pode viver. Qual seria a sua reação? Jesus pagou a sua dívida. Jesus pagou a minha dívida, Ele pagou completamente a nossa dívida. Então, Ele é o dom, Deus consertou o que nós não podíamos, a dívida foi paga, todo o sofrimento que os eleitos mereciam, Cristo sofreu, e nós estamos livres de toda a dívida. Deus é bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Era eu, o condenado era eu. Era eu, o condenado era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. A morte era minha, mas foi Ele que morreu. A vida era dele e Ele me deu. Hoje eu tenho vida. Aleluia. Então, a eternidade começa agora. Você pode acreditar nisso. Viver a eternidade agora é possível. Para ir para a morada eterna é preciso ser morada de Cristo. É tudo e só isso. Se você virar a casa de Deus, você vai para a casa de Deus. Se você for a habitação de Deus, você vai voltar para Deus, porque Ele te criou para ir para Ele mesmo. E o que nós precisamos, então, para voltar para a casa do Pai, nós precisamos amar, obedecer e testemunhar. Você pode falar comigo esses 3 pontos que nós precisamos fazer para viver a eternidade aqui e agora? Amar, obedecer e testemunhar. E eu começo, então, pelo amor. Amar a Cristo acima de tudo é o começo de viver a eternidade agora. Essa é a grande chave do Evangelho, a grande virada do Evangelho. A vida eterna não começa quando você morre. Ela começa no momento em que você se rende a Jesus Cristo. A eternidade começa dentro de você. O céu está
no coração daquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E essa morada é confirmada no seu coração. Mas a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse em sua oração, e a vida eterna é essa, Senhor, que eles te conheçam a Ti. Que eles conheçam o Senhor Deus para viver a eternidade a partir de agora. Não espere viver a eternidade quando você morrer, comece a viver a eternidade agora. Isso é possível. Jesus, ele foi direto ao ponto, quando ele foi questionado sobre o maior mandamento, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. Não é um amor qualquer, um amor entre os outros amores. É o primeiro, é o fundamental, é o que organiza todos os outros amores. E o nosso grande problema está na falta de amor. Na falta de amor por Deus. É necessário querer amar a Deus. É necessário reconhecer que estamos amando pouco a Deus. É impressionante como nós estamos conformados. Enquanto os apelos sobre amor, as pessoas não se levantam. E se eu pudesse, eu saía engateando, arrastando para cada apelo sobre amor, porque tudo que eu faço é pouco. Tudo que eu amo é pouco. Mas as pessoas acham que está bom, que está suficiente. Não pedem mais, não querem mais. Estão engessadas. E eu peço que enquanto eu estou falando aqui, pense sobre o seu amor por Deus. O quanto você tem amado a Deus. O quanto você tem se dedicado a Deus. O apóstolo Pedro achava que estava dando tudo. Nós vimos isso no primeiro dia do retiro. Ele achava que estava dando o suficiente para o Senhor. Ele tinha um amor orgulhoso. Senhor, eu te amo mais do que todos esses, porque se todos eles te abandonarem, eu não vou te abandonar. Tem muito crente aqui falando desse jeito nos cultos. Eu amo muito a Deus, glória a Deus, aleluia. Tem orgulho do amor que tem. Já faltou amor. Nós aprendemos que o amor tem que ser como? Humilde. Um amor humilde. Mas Jesus ensinou esse amor para Pedro quando ele disse, Simão, filho de João, tu me amas? E ele falou 3 vezes. E ele respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, então apacenta os meus cordeiros, ama também como eu te amo. Faz a obra que eu estou te chamando para fazer. Confia no meu amor. Entrega o seu coração. E Jesus, ele não perguntou nada sobre conhecimento teológico. Jesus não perguntou nada sobre o desempenho ministerial. Jesus não perguntou quantas vezes ele ia para a igreja. Jesus não perguntou para ele sobre como explicar a justificação pela fé. Ele só disse, Pedro, você me ama? Deixa eu te dizer uma coisa. É suficiente você amar. Porque o amor muda tudo. O amor te dá respostas. O amor muda o nosso coração e nos faz aprender sobre o próprio amor. O amor é a raiz de tudo. Por isso Paulo disse, Senhor, o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange. Esse amor significa, esse constrangimento significa nos aperta. O amor de Cristo nos comprime. O amor de Cristo nos controla. O amor de Cristo não é um sentimento vago. O amor de Cristo direciona a minha decisão. Ele me constrange a fazer o que Ele quer que eu faça. Esse é o amor de Jesus. O amor de Cristo é o termômetro da vida cristã. Se alguém diz que é cristão, ele tem que amar a Deus. Se o amor esfria, tudo esfria. Se o amor aquece, tudo acende, disse Matthew Henry. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos querer a Deus. E eu me lembro de momentos muito preciosos na minha vida.
Momentos que eu não pensava 2 vezes em parar qualquer coisa para estar com Jesus. Eu podia estar fazendo o que fosse em casa. Eu parava na hora que Jesus me chamava. E eu buscava o Senhor. E meu coração queimava para falar com Ele. E eu sentia saudade de Jesus. Eu não sei se isso acontece com você, mas acontece muito com aqueles que são apaixonados por Jesus. Então, eu me lembro que eu parava. Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui para pedir algo de tuas mãos. Eu só quero estar aqui porque eu te amo. Eu não quero estar aqui para fazer uma canção. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui porque eu te amo. Porque eu te amo, eu paro todas as coisas. Porque eu te amo, me prostro diante de ti. Porque eu te amo, escolho a boa parte. Estar aqui, quer te adorar, Senhor, quer te ouvir, quer estar aqui, porque eu te amo. Nada me parava. Quando o Senhor me chamava para amá-lo, eu estava lá. Eu deixava tudo. E eu dizia para Ele: eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui porque eu te amo. Porque eu te amo, eu paro todas as coisas. Porque eu te amo, me prostro diante de ti. Porque eu te amo, escolho a boa parte. Quer estar aqui, quer te adorar, Senhor, quer te ouvir, quer estar aqui, porque eu te amo. Porque eu te amo, eu paro todas as coisas. Porque eu te amo, me prostro diante de ti. Porque eu te amo, escolho a boa parte. Estar aqui, quer te adorar, Senhor, quer te ouvir, quer estar aqui, quer estar aqui, quer te adorar, Senhor.
coisa que eu estivesse fazendo, porque o Senhor é o meu maior bem, é o amado da minha alma, e é nesse lugar, Senhor, que eu quero permanecer. É no lugar de amor para onde eu fui chamada. É nesse lugar onde eu me vi no meu passado, que o Senhor me trouxe de volta. Gabriela é minha filha, para quem não sabe. A gente combinou de vir parecidinha. Porque a gente não se parece muito, né, irmãos? Mas porque enquanto eu fazia essa mensagem, o Senhor fez o meu coração queimar por aqueles dias. Quem já teve isso, sabe como é bom. E sabe que precisa voltar. E é esse amor que faz nos obedecer. Nós só somos capazes de obedecer se nós amarmos ao Senhor. Não há outro meio. Jesus não separa amor de obediência. Ele uniu de uma forma inseparável. Ele disse em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Forte ainda, no verso 21 do capítulo 14, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? Como a gente diz que ama, e a gente vive quebrando mandamentos do Senhor. A começar de não amar o próximo. Não amar o próximo. Eu vou contar uma coisa que parece ser muito simples. Mas é o começo do que a gente pode fazer. Teve um dia que eu cheguei aqui na igreja e meu dente estava sujo de batom. Eu, de vez em quando, erro a mão, eu não sei, aí eu sorrio, meu sorriso é muito espalhafatoso assim, aí suja. Eu cheguei desde a porta, fui cumprimentando as pessoas com esse sorriso assim, e o dente sujo de batom. Ninguém disse nada. Eu entrei, falei com todo mundo, cheguei no Ministério de Louvor, sorrindo, o dente sujo de batom. Ninguém falou nada. Aí, Maria Clara, filha de Tamara, ela estava aqui sentadinha bem na frente, ela veio para pertinho de mim e disse: Glei, seu dente está sujo de batom. Antes de começar o culto, graças a Deus, porque ia começar a live, né? Eu disse: oh, muito obrigada por me avisar. Como é que todo mundo encontrou comigo? Será que todo mundo estava cego? Só Maria viu meu dente sujo de batom? Por que as pessoas não falaram? Eu pergunto a você, pensa, por quê? Se alguém tiver a resposta para mim, até hoje eu queria saber. Covardia? Medo de me envergonhar, né? A minha vergonha ia ser maior, o que é que você acha? E até o final do culto com o dente sujo. Ah, Gleice, é uma besteira. Fidelidade nas pequenas coisas é o teste de caráter mais seguro. Você não é capaz de dizer para o seu irmão que o nariz dele está com a catota? Eu lamento por você. Isso é falta de amor. Você olha o zíper de alguém aberto e você não tem coragem de dizer para essa pessoa, você vê, você ri e você não diz. Eu lamento por você. Isso é falta de amor. Essa covardia se chama falta de amor. Mas se eu amo a Deus, eu amo o meu irmão. Vocês estão entendendo que não dá para separar? A obediência não está distante, ela está perto. O Senhor manda amar uns aos outros.
Então não adianta eu ser legalista. O legalista é aquele que olha para uma moça ou para um rapaz que não está se vestindo bem e diz assim, olha como se veste. Não está buscando a Deus. Aquela criatura com aquele decote não está buscando a Deus. Mas você não chega para ele, para em amor dizer assim, ei, tu não acha que tua roupa... Vamos conversar? Isso é amor. Quando alguém chega e corrige você, ele está amando você e não sendo um fariseu. Amar a Deus exige obediência. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Se vocês me amam, busquem a minha palavra. Se vocês me amam, não julguem, porque vocês serão julgados. Não há amor a Cristo sem obediência a Cristo. São duas faces da mesma moeda. A igreja precisa restaurar o seu amor no Senhor. A igreja precisa reencontrar-se com o Senhor Jesus, para ajudar as pessoas, para amar as pessoas, para fazer a igreja crescer no amor de Jesus. Na carta, 1 de João, no capítulo 2, os versos 3 e 4, o apóstolo João, ele foi ainda mais incisivo, ainda mais profundo. Ele disse, nisto sabemos que o conhecemos. Qual é a vida eterna? Quem lembra? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, que conheça a Deus. Então, João disse assim, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Sou eu que estou dizendo, não. É João que está dizendo, mentiroso. Mentirosa. Não sou eu, é a palavra que me diz. É mentiroso e nele não está a verdade. João não está sendo duro, ele está sendo honesto. Ele está amando conhecimento sem obediência. É um auto-engano. E aqui, isso que Jesus está fazendo conosco hoje é amor. Ele te chama a amá-lo, a obedecê-lo, enquanto é tempo, porque a vida é eterna nele, a alegria nele, a recompensa nele, o encher de Deus nele, a satisfação nele. Tudo que não presta vai embora quando estamos no Senhor, quando somos do Senhor. Lá em Samuel 15, 22, a palavra diz, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus prefere um jovem que obedece na simplicidade do que um que oferece grandes sacrifícios, mas vive em desobediência. Deus quer o seu coração, jovem. Deus quer que você o ame de verdade a ponto de obedecer a sua palavra sem ter uma lista de regras. Sem você precisar ter uma lista do que você pode ou não fazer. Se você ama Jesus, Ele vai falar no seu coração. Ele fala com você, Ele fala comigo. Jesus fala com qualquer um, Jesus fala com as crianças. Jesus fala com adolescente, Jesus fala com pré-adolescente, Jesus fala. Jesus quer falar com você. Adulto, Jesus quer falar com você. Ele está agora mesmo falando. Se você abrir o seu coração, você vai ouvir a sua voz. O Senhor nos ama e Ele nos chama a esse amor. Então, o último ponto é que para nós vivermos essa eternidade, começar a viver lá agora, nós precisamos também testemunhar sobre Cristo. É testemunhando sobre Cristo que nós vamos então até os confins da terra. Se realmente nós encontramos um tesouro, nós vamos ter vontade de compartilhar esse tesouro. Se você descobriu a doença, ou uma cura, aliás, a cura para uma doença fatal, você vai guardar só para você?
Você não vai querer dizer às outras pessoas: eu sei onde tem a cura, eu sei qual é o remédio para curar essa doença, e você vai compartilhar. Então, testemunhar não é uma obrigação constrangedora, pesada. Testemunhar é transbordar naturalmente do que Deus fez na nossa vida. E a gente não vê isso acontecendo na igreja. Não há desespero no coração da liderança pós-moderna, porque Jesus está na geração pós-moderna. Apesar do que está acontecendo, mas a frieza é tamanha. Mortos espirituais que não sentem nada, que ouvem a palavra, mas não sentem nada. E isso é muito triste. Mas o Senhor é o Deus do avivamento. O Senhor vai avivar essa geração. E eu não estou falando isso da boca para fora, ou falando porque é mais uma profetisa que se levanta nessa geração e fica dizendo uma coisa que é obrigada a acontecer. Não, Jesus está voltando. E toda vez que Jesus está fazendo um movimento assim, agora é um movimento final, Ele aviva a sua casa. Ele aviva o seu povo. E eu creio no avivamento. E eu quero estar dentro dele. Eu quero estar dentro desse avivamento. Você quer também um avivamento para a sua vida? Então, Charles Spurgeon disse: viva de tal maneira que quando Cristo voltar, você não precise correr para esconder as suas obras. Viva testemunhando. Viva uma vida íntegra diante de Deus. A ordem de Jesus é clara, ela é universal. Lá em Marcos 16:15, o nosso pastor Washington tem ensinado e falado muito para nós. Diz: ide por todo mundo a toda a criatura. Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus não disse talvez, ou se vocês quiserem, Ele disse: vocês vão ser. É uma identidade, não é opcional. Quem é de Jesus é testemunha de Jesus. Leva Jesus aonde Ele for. E Pedro exorta em 1 Pedro 3,15: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança. Então nós vemos aqui 3 elementos: uma santificação interior para testemunhar, Cristo como Senhor da sua vida, uma prontidão, sempre estar preparados, buscando esse preparo, e uma mansidão com todo respeito e temor no Senhor. E enfim, Paulo nos diz em 1 Coríntios 11:1, portanto, sede meus imitadores como eu sou. Você quer ser como Jesus? O testemunho mais poderoso que alguém pode dar, um jovem pode dar, é como ele vive. Tem mais gente lendo a nossa vida do que a Bíblia. E esse é o problema. A nossa vida não está falando da Bíblia. Deus está nos chamando para amá-lo. O tempo de começar a eternidade é agora. Comece a viver a eternidade no seu coração. Nós tivemos tantos desafios lá no retiro. Nós precisamos ter respostas a esses desafios. É certo que quando a gente pensou no tema, e nesse final aqui, o pastor Fabrício colocou esse tema para mim, para a gente encerrar, a gente pensou logo nisso, não foi, pastor Fabrício? Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. O pai está lá, e preparou lugar para nós. A porta é uma só, qual é? Cristo. A chave já foi dada, a eternidade está no seu coração.
Cristo é essa chave. Cristo em nós é a esperança da glória. A morada já está pronta. Falta o quê? Falta o quê? Você decidir entrar. Recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a única forma de entrar na casa do Pai, na morada celestial, que está preparada. E aqui eu não falei como ela é, né? Como o Apocalipse lá descreve, a gente fica imaginando ruas de ouro, uma porta que é uma pérola só. Eu nunca vi uma porta de pérola, uma pérola só. Um mar de cristal. Eu podia falar essas coisas de Apocalipse aqui, né? E cantar de novo, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Isso vai acontecer. A questão é começar a eternidade agora. Para chegar lá, você tem que buscar o Senhor hoje. A eternidade tem que estar no seu coração. Você tem que ser morada. O Senhor tem que ser o melhor da sua vida, o seu maior tesouro. O Senhor tem que ser tudo para você. Eu peço que você feche os seus olhos agora. E talvez em uma breve dinâmica, em um breve mapa mental, você pode aí fazer promessas ao Senhor. Ah, Senhor, eu vou sair mais do celular, vou sair mais das redes sociais. Ah, Senhor, vou parar de ficar falando besteira, eu vou parar tudo, eu vou buscar o Senhor, eu vou fazer isso que Glei está falando. Eu vou ler a palavra, eu vou jejuar. O que é que você pode planejar para buscar o amor no Senhor? Pensa nisso agora. O que é que você pode planejar? Deus quer uma resposta nossa. O Senhor quer uma resposta do nosso coração. Hoje de manhã Deus fez uma obra tremenda de libertação lá no retiro. De revelação, de libertação. O mover de Deus, o céu desceu, Deus mandou anjo lá. Muita coisa mudou. Mas se você não levar um plano para casa, vai ficar lá. O que aconteceu não vai continuar. Porque nós precisamos buscar ao Senhor. Você foi chamado para amar pelo Senhor. Você foi chamado. Então, tenha um plano de começar e veja o que o Senhor vai fazer na sua vida. Não busque a Ele por obrigação. Não vá falar com o Senhor, sabe, por religião, por religiosidade. Não. Ao mesmo tempo que eu digo isso, eu sei que muitas vezes a gente vai buscar o Senhor e a gente não está com vontade nenhuma, porque a nossa carne não quer. Mas se você decidir ir, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí você vai começar a sentir a transformação na sua vida. E se você continuar, você vai sentir necessidade de voltar lá e buscar o Senhor. Então, Sâmia falou sobre ter um lugar. Ela disse que tem um tapete que chama ela. Lá em casa também, é o chão que me chama. Às vezes é até sem tapete. Eu só vou para o chão. E ali o Senhor fala comigo. Eu estou dando um tempo para você planejar, porque eu vou fazer um apelo. E talvez algumas pessoas não vão conseguir levantar, nem fazer nada, porque tem gente aqui que não está sentindo nada. Porque você está morto. Mas aqui está quem ressuscita. Jesus ressuscita mortos. E lá hoje de manhã o Senhor falou para nós
tira a pedra que eu chamo Lázaro. E hoje aqui de noite também, Deus vai tirar a pedra para ressuscitar pessoas. Então, eu deduzo que você planejou alguma coisa, pelo menos o primeiro passo, para amar mais a Jesus. Porque quem ama demonstra. E demonstra a começar da busca. Se você planejou algo, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Só você que planejou algo para amar mais a Jesus. Eu planejei. Eu planejei. Se você planejou, mesmo que você não estava lá no retiro, você ouviu essa palavra hoje, o Espírito Santo traduziu ao seu coração alguma coisa muito importante. O Senhor falou com você. O Senhor falou com você. E o Senhor, Ele está acendendo a chama assim no seu coração. Sabe aquela faísca? Ele está soprando assim, aquele sopro. Se não couber todo mundo aqui, vai para os corredores. Essa é uma forma de você dizer para Deus. E a gente vai orar junto. Nós somos corpo. Nós estamos aqui para orar juntos. Sabe, mas assim, você que planejou, Senhor, eu vou ter uma cadeira que eu vou lá buscar o Senhor. Eu vou ter um quarto. Eu vou ter um quarto de guerra. Eu vou para o meu closet. Diz, não, Senhor, eu não consigo. Lá em casa ninguém é crente. Eu vou para o banheiro. Lá ninguém vai saber o que eu estou fazendo. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou para aquele lugar. Eu vou buscar o Senhor. Qualquer coisa que você tenha planejado, qualquer coisa que você está planejando, o Espírito Santo sabe do seu plano. O Espírito Santo sabe do seu plano. E nós aqui, que estamos aqui na frente, que o Senhor nos chamou, o Senhor nos levantou, o Senhor nos constrangeu com seu amor. Hoje de manhã está constrangendo agora pessoas aqui com amor. Aquele amor que diz assim, olha, eu quero você perto de mim, você vai fazer. Eu vou te dar força, eu estou com você. Eu vou te levantar. Você vai me amar, você vai me levar. O meu cheiro vai ficar em você. Você vai ficar tão perto de mim que onde você passar as pessoas vão sentir o cheiro da minha presença. As pessoas vão sentir que você esteve comigo. Talvez tenha pessoa aqui que diz assim, eu não sei nem falar direito. Eu não sei nem me expressar. Pedro também não sabia. As pessoas disseram assim, aquele é aquele pescador. Como é que ele está falando tão bem assim? Porque ele andou com Jesus, você também vai andar com Jesus. Quem anda com Jesus se parece com Jesus. Quem anda com Jesus começa a falar igual a ele. Quem anda com Jesus, mesmo que não teve uma referência de pai em casa, não teve uma referência, sabe? De alguém que você pudesse olhar e dizer assim, eu vou me espelhar. Eu vou ser igual ao meu pai. O pai está aqui, gente. O pai do céu que te criou. O pai do céu que te chamou. Aquele que perdoa pecados. O pai dos 2 filhos perdidos. Do filho pródigo e do filho que estava dentro de casa. Dentro de casa e não gozava da presença do pai. Porque não tinha comunhão com o pai. Mas o pai estava lá e abraçou os 2 e perdoou. Ele está aqui agora para perdoar você. Então olha para esse pai. Olha para a humildade deles. Eu vou ser igualzinho o pai que correu para abraçar aquele menino ruim. Eu vou ser igual o pai que não foi vingativo. Eu vou ser igual aquele pai que fez um banquete e uma festa porque o filho voltou para casa. Eu vou ser igualzinho aquele pai que quando o outro irmão ficou com raiva foi lá dizer, meu filho, não fica com raiva não, seu irmão voltou, estava morto, reviveu, então venha celebrar. Eu quero ser igual a esse Deus, igual a esse pai. Nós vamos orar agora. Você vai colocar o plano. Essa é a ideia, o plano, o que você pensou que você vai fazer. Você vai começar amanhã. Você não vai adiar, você não vai dizer, não, vai ser depois não, é segunda, é amanhã. Não vai fazer que nem regime de um engano, não. É busca a partir de amanhã. O que você planejou, comece só com isso.
e não pare. Senhor, olha aqui os nossos planos. Estão no teu altar. Olha o plano dos meus irmãos, Senhor. Cada um aqui colocou alguma coisa, Senhor, no teu altar. Alguns voltando a estudar nesses dias, trabalhar e estudar, afazeres da vida, coisas normais vão começar a acontecer como sempre. Mas a diferença é, nós temos um plano de busca. Nós temos um plano de amor. Nós temos um plano de amar. E nós vamos começar, Senhor. Olha aqui, está no teu altar. Nós vamos começar, Senhor. Nós queremos dizer ao Senhor nessa noite: o meu amor é pequeno, Senhor. É só isso, mas eu vou começar. Eu estou dizendo aqui, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Eu quero Te amar como o Senhor, ó Deus, merece ser amado. E eu vou começar a Te buscar. O Senhor vai ver. Eu vou fazer um sorriso brotar nos Teus lábios. O Senhor vai se alegrar comigo, Pai. O Senhor vai se alegrar comigo, Pai. O Senhor vai voltar a sorrir com o meu testemunho. O Senhor vai olhar para o meu testemunho, Senhor. E nós entregamos a Ti essa oferta. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos dizem amém?